Atos capítulo 19, verso 1 a 8 diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes, então: Em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Amém? Louvado seja nosso Deus. Nós vamos comentar um pouco desse texto, mas antes disso, eu queria fazer aqui uma introdução para que a gente pudesse ter uma compreensão clara sobre o que é aquilo que Deus tem para a nossa vida nessa manhã. Todos nós, eu e você, somos guiados pelo Espírito Santo, amém? Alguém aqui não acredita nisso, que nós somos guiados pelo Espírito Santo? Todos nós cremos nisso, amém? O Espírito Santo é o Deus que hoje está conosco e que nos conduz em tudo que você puder imaginar ou fazer ou pensar. Tudo é guiado pelo Deus Espírito Santo. Nós não temos isso muito claro em nossa mente muitas vezes, porque nós temos o hábito de lembrar mais do Deus Pai e do Deus Filho. E o Deus Espírito Santo muitas vezes fica de uma forma que não configura a essência de quem ele realmente é e do que ele realmente está fazendo. E hoje nós queremos reforçar isso e trazer isso à nossa memória novamente, mas tudo que nós somos, tudo que nós aprendemos, toda a orientação que nós temos, ela vem através do Espírito Santo de Deus. Todo o ensinamento que você tem, todo pensamento que você tem a favor de Deus, ele é plantado e ele é trabalhado em você pelo Espírito Santo, pelo Deus Espírito Santo. Então tudo que nós estamos fazendo aqui hoje foi motivado por Ele. O nosso desejo de estar aqui na igreja hoje, foi o Espírito Santo que fez isso. O nosso desejo de levantar, de vir à casa de Deus, foi Ele quem fez isso. Foi Ele quem nos motivou a cantar um pouco antes aqui com um grupo de louvor. É Ele quem nos incentiva, é Ele quem nos motiva, é Ele quem nos mostra toda a verdade de Deus. É Ele quem vem nos apoiando e auxiliando para que o Evangelho de Cristo seja propagado, para que a cruz seja propagada. O Espírito Santo é o Deus que hoje caminha conosco. Ele é o nosso tudo. Com base no nosso tema do mês, e não é algo que eu particularmente costumo falar muito ou pregar muito, mas é uma verdade de Deus isso, é uma verdade bíblica isso. Com base no tema que nós temos no mês, nós queremos reforçar ou dar uma ênfase a um aspecto do mover ou dos milagres, que é uma característica do Espírito Santo. Mas nós queremos fazer isso de uma forma que eu e você compreenda. Porque hoje, nos dias de hoje, isso foi muito afetado, isso está muito humanizado. Quando você fala de milagres, de dons, de revelação, o primeiro sentimento que eu e você tem é de resistência. Cria-se uma barreira. Quando alguém vai até você, um pregador ou alguém, ou um irmão, e coloca a mão sobre você e começa a te entregar uma revelação, o primeiro sentimento que eu e você temos é de uma resistência. É questionar se aquilo é de Deus ou não. Se alguém ministra uma cura sobre a sua vida, e se você tem a necessidade de uma cura, e alguém chega a você e ministra uma cura, uma oração de cura sobre a sua vida, o primeiro sentimento de ação nossa é de resistir aquilo, é de questionar aquilo. Aí nós temos alguns jargões, a gente diz: se é de Deus, amém, se é de Deus eu recebo, ou Senhor, se não for do Senhor, afasta de mim. São essas coisas que a gente mentaliza quando você visualiza cenas como essa. E por que disso?
Porque isso foi deturpado. Tem um dedo do homem nessa história. Tem um sensacionalismo que foi envolvido para esses momentos. Então, quando você vê um momento de mover na igreja, a metade da igreja se envolve, outra metade julga e critica, com base em um contexto daquilo que vem acontecendo por parte de algumas pessoas que têm colocado muita coisa, o dedo do homem nesse pacote. E aí, no meio desse enredo, em que o homem está atrapalhando o mover do Espírito Santo, no meio desse contexto, nós deixamos de vivenciar, e deixamos de receber coisas que Deus queria nos entregar, e deixamos de contemplar milagres que Deus queria nos entregar, porque tudo está atrelado e vinculado à fé, e se nós tornamos um espírito muito crítico, nós acabamos que deixamos de enxergar coisas sobrenaturais que podem acontecer na nossa vida. Você sabia que Deus ainda opera milagres? Amém? Glória a Deus por isso. Mas é frequente? Você vê isso com frequência? Uns sim, uns não, é o nível da fé aqui. Mas como gerou uma dúvida, um impasse na resposta, nós já deduzimos algo aqui. Alguns de nós estão afetados. Me entenda bem, por esta incredulidade crítica que foi gerada por conta de todo um contexto que aconteceu, mas eu vim aqui hoje para dizer a você, em nome de Deus, que Ele ainda opera milagres, e que se você precisa de alguma coisa, Ele pode te entregar uma cura, Ele pode fazer isso por você, você pode dormir doente e acordar sarado, você pode dormir aflito e acordar revigorado, mas por que? Como? Pelo poder do Espírito Santo, que pode operar milagres em sua vida. Isso foi deturbado, mas nós não podemos entrar nesse ritmo, nesse enredo, nessa incredulidade, porque uma das características maiores do Deus Espírito Santo é operar o sobrenatural na nossa vida. Essa é a maior característica que Ele tem. Então, nós precisamos, através deste intervalo de tempo, desse mês, compreender e, quem sabe, resgatar essa realidade, trazer ela de volta para a nossa vida, porque quando eu era garoto, não era assim. Quando eu era garoto, todo culto tinha um milagre. Pastor, o senhor está exagerando. Eu não estou exagerando, não. Eu falo de coisas que eu vivenciei. Muito embora vocês não me vejam, o pastor Daniel, pregando muito sobre essa questão, mas eu vivi os milagres, eu vivenciei os milagres. O dom da revelação, que é questionado por muitos, eu vivi esse dom. Aconteceu por diversas vezes comigo. É real. É real. O Espírito Santo, Ele age em nossa vida de modo sobrenatural. Ele não é apenas para trazer o dom do ensino para você, é para expulsar o demônio que te persegue. Ele não é apenas para mostrar para você com clareza qual caminho, qual decisão, qual compra, o que você tem que fazer. Ele é muito mais do que isso. Ele está aqui para repreender o mal que persegue a sua vida. No mundo espiritual, Ele está lutando por você. Ele está aqui para agir em favor da sua vida através de milagres, dores que você sente, curas que você precisa, milagres, portas impossíveis. Ele está aqui para isso, para operar milagres em você. Mas nós precisamos crer, é a única condição, é você acreditar, é você confiar. Agora, existem coisas que nós temos que compreender. Por que eu não vivo às vezes? Porque o Espírito Santo, ele não é um momento, sabe? Puf, um momento que vem e que vai, como uma força, uma energia, um momento de êxtase que você sentiu em um culto, a presença de Deus. Ele não é um momento específico. Você não vai conseguir acessar o Espírito Santo se você buscar por Ele só nesses momentos específicos. Quando vem um pregador de fora, aí você vem para a igreja animado, com o coração aberto para o Espírito Santo, porque vai ter alguém diferente pregando. E se esse alguém tiver uma fama de que tem dom de cura, então essa igreja vai encher até o final e não vai caber. Eu não estou dizendo que seja errado, estou dizendo para você avaliar seu coração. Recentemente na cidade teve alguém aqui, e tem gente da nossa igreja que não veio aqui, mas foi lá onde estava alguém. Amém? Amém, avalia seu coração. Você está buscando o quê? Porque o Espírito Santo que estava lá, ele está aqui. O Espírito Santo que está aqui, está com você no seu quarto, na sua casa, na rua
onde você está andando. Porque o Espírito Santo não é um momento de êxtase. Se você o vê assim, você não pode experimentar os milagres. O Espírito Santo é o Deus que caminha com você. Então, ele não pode ser visto como um momento. Ele não pode aparecer de vez em quando no acampamento da igreja, onde existe uma busca diferenciada e normalmente acontece grandes coisas nesses momentos aí. Não funciona dessa forma. Você tem que entender que ele está com você em todo o tempo. Se você o vê assim, você não compreendeu a essência do Espírito Santo. Você o vê como um momento, como uma emoção, sabe? Alguma coisa assim, e não é isso. Ele é o Deus que te acompanha para sempre. Você precisa compreender a essência dele. João 3, capítulo 5 diz assim: ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. Algumas pessoas vão se batizar hoje, está aqui. Ó, maravilha. E nascer do Espírito. Porque se você não passar pelo Espírito, você não vai acessar a Jesus. Se você não nascer do Espírito, você não tem acesso a Deus. Porque Ele é o único que pode nos caminhar a isso. Mas Jesus morreu na cruz, mas se o Espírito Santo não te guiar até lá, você não vai chegar até lá. Então, se você está vendo o Espírito Santo como um momento esporádico, uma energia, um arrepiozinho de pele, ou coisas do tipo, então o seu acesso a Deus está limitado. Você não vai conseguir compreender. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, lá no finalzinho diz assim: e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito. Nós precisamos do Deus Espírito Santo para nos ensinar, para nos guiar e para operar o sobrenatural na nossa vida. Você crê nisso? Amados, Deus, Ele faz infinitamente mais do que o que eu e você temos vivido. Ele quer fazer. Eu ouço muitas críticas com respeito a isso, mas a verdade é que o Espírito Santo de Deus está operando milagres no meio do povo. Vai questionar o homem? Tá, mas não questione Deus e o poder do Espírito Santo de Deus. Porque se você entrar numa igreja em que tem um herético pregando aqui, mas se o teu coração estiver ligado com Deus, conectado à sua fé real, você recebe a sua cura. Onde você está, não depende de mim, sua bênção não depende de mim, sua bênção não depende da minha idoneidade. Eu estou te lançando uma palavra, se você crê, o compromisso de cura que existe aqui é Deus para com você. Então não adianta você falar, na minha igreja não tem, na minha igreja não é na tua igreja, isso aí é você e Deus. Se você crê, você vai viver. Se você crê, você vai contemplar. Não depende de ninguém. Então esse mês nós precisamos abrir os olhos para um cenário de uma porta que está à nossa disposição e que às vezes nós não estamos acessando. São milagres. São milagres sobrenaturais, estão à nossa disposição, ao passo de uma fé. Você só precisa acreditar. Do que você precisa? Qual é a porta que há anos está fechada, que você não vê se abrindo? Um passo de fé pode te abrir essa porta. Mas isso não é vivenciado por todos, não. Porque nem todos creem. Então aquele que acreditar, ele vai conseguir alcançar isso. Entenda uma coisa, um detalhe bíblico, que eu penso que nós já citamos aqui na igreja, eu vou citar novamente. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Amém? Alguém disse amém? Pois é. Quem? Ah, pegadinha. Quem falou que ele é a terceira pessoa da Trindade? Quem falou? Isso não está na Bíblia. Quem disse que ele é o terceiro? Quem disse que ele está em terceiro lugar? Quem falou? Viu como isso está impregnado na nossa mente? Primeiro é Deus, depois o Filho, e depois o Espírito Santo. Quem te disse isso? Quem que falou isso? A Bíblia fala da Trindade, mas não fala de primeira, de segundo, que ele é terceiro. O Espírito Santo não é terceiro, ele é Deus.
tal como Pai, tal como Filho. Ele é Deus, Ele não é uma força, uma energia, Ele é uma pessoa que está do teu lado, esperando a sua oração de fé para Ele te entregar um milagre. Ele é o dono do sobrenatural, é Ele quem age aqui. Jesus curou as pessoas através do Espírito de Deus. Sem o Espírito não haveria cura, Ele é o poder de Deus. E esse Deus é o que está conosco agora, e nós aqui mendigando coisinha. Você está entendendo? Você tem porta aberta para milagres, para o sobrenatural. Nós precisamos despertar isso em nosso coração e tomar posse, porque está posto à mesa. Deus colocou a mesa para nós. Mas pastor, o senhor vive milagres? Eu vivo vários milagres na minha vida, todos os dias. Então você precisa buscar, você tem que abrir os teus olhos e ter a sensibilidade para você entender as coisas como elas acontecem, para você poder entender os milagres de uma porta que se fechou e que daqui 2 dias você entendeu por que ela se fechou, você entendeu o porquê disso, mas você não pode olhar para o Espírito Santo como a terceira pessoa, o Deus, sabe, que de vez em quando eu bato um papo com Ele, você só tem Ele para conversar. Você quer falar com Jesus? É através do Espírito. Quer falar com Deus? É através do Espírito. Sem Ele você não tem os acessos, você não consegue evoluir, entende? Sem Ele você não consegue enxergar as coisas de Deus. É como você vai num lugar paradisíaco fazer um passeio, uma viagem. Você vai lá e você começa a passear e vê um monte de lugar lindo. Mas sem um guia você não consegue achar os lugares realmente bonitos daquela cidade. Você precisa de um guia. Talvez você esteja aí vivendo e vendo coisas até bonitas, mas não faz ideia do que está por trás daquilo que, sabe, do que está longe do teu olhar. Você não faz ideia das coisas que você pode contemplar, ver, viver na sua vida. O Espírito Santo é aquele que vai mostrar para você o que as demais pessoas não estão vendo, não conseguem enxergar. Existe um nível aqui para aquele que vem e frequenta a igreja, daquele que vem e exerce fé, aquele que caminha com fé, ele consegue enxergar coisas que os outros não enxergam. Para hoje, um culto como esse, para uns foi só mais um culto, para outros, transformou a vida. É a forma como você está enxergando Deus. A sua segunda-feira é pesada se você quiser, porque se você olhar para o Deus Espírito Santo, não tem pesos sobre você, não tem angústias que você não possa suportar, não tem males que não possam ser vencidos, não há demônio no inferno que possa ir contra você. Se você enxergar a grandeza do Deus Espírito Santo e o seu poder, que hoje age em sua vida. Eu chego a dizer que a cruz de Cristo não tem valor sem o Espírito. Você não é capaz de compreender a revelação que está aqui. Não é intelecto, como o Bruno ministrou aqui agora mesmo. Deus não está procurando intelectuais, pessoas inteligentes, que estudaram muito. Deus está procurando pessoas que têm fé no coração, porque só a fé vai te revelar esses milagres aqui. Porque sem fé são só textos, bonitos, mas não tem poder sobre a sua vida. A fé é que vai fazer isso. Você precisa crer, é o Espírito Santo que vai conduzir a sua vida para que você consiga acreditar nisso. É o Espírito Santo. Amém? A cruz perde o seu valor sem Ele. Veja, Deus, Ele quer nos ver cheios. Lembra da passagem da carta da igreja de Laodiceia, quando Jesus cita aquela igreja como mornos? Você lembra desse texto? Apocalipse 3,15. Conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Lembra desse texto? Muita gente já ouviu esse texto. Mas essa fala foi dirigida para quem aqui? Para crente. Para a igreja. Não era para não crente, não era para desviado, não era para quem não tem fé. É para a igreja. Ele está falando aqui com os crentes. Ele está falando com quem vem à igreja, com quem canta, com quem ora, com quem aplaude, com quem às vezes até chora. É essa palavra direcionada para esse público aqui.
Mas isso não quer dizer que você realmente está enxergando as coisas. Porque muitos de nós, mesmo estando aqui, têm o que nós chamamos de concessões com o mundo. Você está aqui, mas também está lá. Você está aqui, mas a tua mente não está 100% aqui. Suas ações não são 100% para Deus. Seus pensamentos, sentimentos não são 100% de Deus. Então a gente está aqui, mas ao mesmo tempo, você está lá. E é por isso que a gente às vezes não sai do lugar. É por isso que você não crê no milagre e não vivencia o milagre. É por isso que você ora, mas você só escuta o silêncio. Porque o Espírito Santo vai operar em sua vida quando você não vê-lo como um momento, uma emoção que vem. Ele é o Deus para relacionamento, para comunhão, Ele é o amigo de todos os dias. Se assim for, nós vamos conseguir alcançar, mas você precisa manter a sua vida cristã viva. Há um texto que a gente pega como uma analogia, 2 Reis, capítulo 4, verso 1, que é a viúva, da qual o profeta multiplicou o seu azeite. O texto diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. O que aconteceu aqui? Na Bíblia tudo tem uma analogia, isso não está descrito no texto, mas eu estou criando aqui uma analogia com relação a isso. Então entenda, aquela mulher era mulher de um sacerdote. Aquele homem servia a Deus como um sacerdote, ele era filho dos profetas. Filho do profeta é sacerdote. Então, enquanto aquele homem estava vivo, os credores não foram bater na porta dele. Os credores não iam lá. Mas quando ele morreu, os credores apareceram para cobrar. E o que isso pode ser subentendido por nós? Não está no texto, mas cabe em uma analogia. Enquanto o seu sacerdócio estiver vivo, não tem credor batendo na sua porta. Não tem mal que vai te assolar. Não tem mal que vai bater na sua porta. Não o suficiente para te vencer. Se o seu sacerdócio estiver vivo, ninguém vem cobrar nada de você. Porque se o seu sacerdócio estiver vivo, você entra no contexto das contas que foram pagas por Cristo. Você não deve nada para ninguém. E não tem demônio para cobrar nada de você. Agora, se o seu sacerdócio oscila, então um credor bate na porta. Alguém vem cobrar de você. O Deus Espírito Santo é o que vai manter você vivo, aceso. Vai manter a sua chama acesa. Não é Jesus? Não. Não é Deus? Não. É a vez do Deus Espírito Santo. É Ele quem mantém a sua chama acesa. É Ele quem mantém seus olhos abertos. É Ele quem faz você continuar enxergando a Cristo como Senhor e como Salvador. Sem Ele, você não consegue ver. Sem Ele, você não consegue enxergar nada, nem viver as realidades que Deus tem para a sua vida. Sem Ele não tem milagres, sem Ele não tem bênçãos, sem Ele não tem acesso a Deus. Então o Espírito Santo não pode ser um momento. Se é assim, ele tem que ser para todos os dias da sua vida. Ele não pode ficar vindo e voltando. Ele é Deus. E como Deus, e como uma pessoa separada dos outros dois, nós temos que estabelecer com Ele relacionamento. Então, quando nós falamos com Deus, às vezes nós pedimos para que Ele nos ajude com os nossos planos, com os nossos projetos, com aquilo que a gente precisa, que Deus nos ajude com a nossa agenda, com os nossos afazeres, com tudo. Nós oramos normalmente assim, nós colocamos o nosso enredo, o nosso contexto e apresentamos ele diante de Deus. Ninguém nunca talvez tenha feito uma oração do tipo olhar para o Deus Espírito Santo, que é aquele que está conosco agora,
E ao invés de colocar a sua dinâmica de necessidade, dizer a ele assim, fala, qual é a sua vontade para mim? Porque o Espírito Santo tem vontades, e planos e projetos, que são os de Deus para você, mas é Ele quem vai te entregar. Você tem que buscar isso dele. Eu posso orar ao Deus Espírito Santo, mas é claro que você pode orar ao Deus Espírito Santo, Ele é um Deus que hoje é o que está com você. Ele vai te atender em nome da Trindade. Ninguém nunca faz nada sozinho. Jesus não vai olhar e vai falar para você assim, eu vou te dar essa bênção aqui, meu pai não concordou não, mas eu vou te dar, tá bom? E depois eu vejo com ele aqui. Não existe isso. Eles são uniformes nas ações. Mas você deve se relacionar com ele. Você deve conversar com Deus e Espírito Santo. Ele não é uma energia, é uma pessoa, ele quer te ouvir também. E é nesse enredo que moram os milagres. É nesse contexto que eu e você vamos ter acesso a milagre. Porque também o contrário é verdadeiro. Se você não o vê com esses olhos, pecar fica mais fácil. Mas como assim? Porque Deus Pai está longe, Deus Filho também. É um pensamento que nós temos. Se você não crê que o Deus Espírito Santo está constantemente com você, até o pecado fica mais fácil. Porque você acha que ninguém está te vendo. Mas o Deus Espírito Santo está vendo, está com você. A todo tempo, a todo momento, o Espírito Santo, ele foi por muito tempo tratado como uma cura somente, ou como milagres somente. Ele foi por muito tempo tratado desta forma. É como se você saísse da sua casa, quando você precisasse de uma bênção, você dissesse, vou à igreja buscar um milagre que eu preciso. Você já parou para pensar que o milagre estaria com você em sua casa? Que não é no momento do grande culto de mover e adoração que o Espírito Santo se configura? Porque não vai dar para ter mover na igreja se você tem esse tipo de mentalidade. Se você vem aqui com a ideia do mover aqui. O Espírito Santo é lembrado quando você precisa de um avivamento. Quando a igreja prega por uma a campanha do avivamento. Aí todo mundo lembra do Espírito Santo. Não vai ter avivamento. Porque o Espírito Santo é Deus, ele não quer ser usado. Ele não quer ser lembrado só quando você precisa. Por que a gente não tem a cura? Porque a gente pede a cura só quando precisa da cura. Não se relaciona com esse Deus. Não se envolve no dia a dia com Ele. Não conversa com Ele. Mas quando precisa de uma cura, de um milagre, lembra dele. Aí o que acontece? Não tem milagre. Se você caminhar com esse Deus, todo o tempo da sua vida, todos os dias da sua vida, talvez nem a necessidade vá surgir, porque antes dela chegar, Ele já cuidou. Se você caminhar com Ele, tem muita gente que eu conheço, que exerce a vida cristã com uma paz. Você olha para essa pessoa e diz, meu Deus, parece que essa pessoa nunca tem problema, e talvez nunca tenha mesmo, porque ela está caminhando com Deus. E Deus está cuidando, antes de surgir, Deus já cuidou. Não é assim que a Bíblia nos ensina, não é assim que Deus falou que seria. Se você buscar primeiro o reino, Ele sabe do que você precisa. Então Ele cuida. Alguns têm menos problemas do que outros. Pode haver um monte de explicações para isso, um propósito, muitas coisas, eu sei disso. Mas pode ser que não, pode ser que simplesmente ele está andando com Deus. E entregando mais a vida a Deus. Pode ser que a fala de adoração dele está sendo mais sincera, verdadeira, o coração dele está entregue. E Deus está honrando a fé daquela pessoa. Então a gente precisa permear isso em nossa mente, avaliar cada um a si mesmo e ver qual é o nível da tua entrega, da tua adoração. Se você tem esse relacionamento estabelecido com o Espírito Santo, porque o milagre ele pode acontecer e ele vai, mas não na vida de quem está buscando só pelo interesse do milagre. Você quer ver a glória de Deus recair sobre a sua vida? Começa dentro da sua casa. Você e Deus, é lá que o avivamento começa, é lá que a glória começa, é lá que os milagres começam a acontecer e se desenhar. Porque se a igreja fizer isso, se todos nós formos assim, então quando nós chegar aqui, meu irmão, isso aqui pega fogo mesmo, porque só tem gente que se relaciona
com o Espírito Santo. Só tem gente com sensibilidade. Qualquer palavra ministrada aqui, o fogo pega todo mundo, porque estamos vivos, todos vivos. Mas tem que acontecer em todo momento, em todo lugar. Já aconteceu com você, de você estar andando na rua e ser cheio do Espírito Santo? Isso é maravilhoso. Do nada, do nada, não aconteceu nada, você não ouviu nada, você só olhou em volta, viu o sol, viu o céu, se viu de pé, e você glorifica. Já aconteceu isso com você? Porque se não, então o Espírito Santo não está com você. Porque se você deixar cada gesto, cada palavra, cada olhar que você tem para qualquer lugar, você vê a glória de Deus. Você vê a glória de Deus. Esta igreja vai viver o sobrenatural. Esta igreja vai contemplar os milagres. Esta igreja vai colocar a mão sobre o endemoniado e o demônio sai. Esta igreja vai ministrar cura sobre o enfermo e o enfermo é curado. Agora a gente precisa ter aquele cuidado de não entrar no enredo daqueles que é descrito na Bíblia, que foram expulsar o demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Lembra da história? Aí os demônios olharam, viram no mundo espiritual, não tinha anjo para batalhar, não tinha nada, o Espírito Santo não estava fazendo era nada, porque aquelas pessoas não tinham nenhuma autoridade. E os demônios, antes de dar uma surra neles, ainda zomba, porque o diabo, ele faz isso, ele zomba. Ele diz, eu conheço Jesus, e conheço Paulo, mas não conheço vocês. E foi para cima deles. Lembra da mulher sunamita, que abrigou o profeta, fez um cômodo em sua casa, e ela tinha uma necessidade, ela não tinha filhos, e o profeta diz, o que você quer? Ela disse, não quero nada, porque ela fez para adorar o Senhor, e quando você faz para adorar o Senhor, Deus fala, você não quer nada, mas eu sei o que você precisa, e eu vou te dar, de um jeito ou do outro, eu vou dar a você não tem que pedir, eu vou te dar, e Deus deu a ela um filho, e inexplicavelmente aquele filho morreu. Diz a Bíblia que num belo dia o menino estava no campo com o pai e ele diz assim, a Bíblia diz assim, ai minha cabeça caiu e morreu, a Bíblia fala isso, era uma criança, e aquela mulher olhou para o menino morto, e ela tentou ligar os pontos, eu não pedi, Deus me deu, tem algo errado aqui. Ela não falou nada, pegou o menino, colocou na cama, fechou a porta do quarto com chave, porque ninguém deveria ver aquele menino morto, porque ela acreditava no milagre de Deus, montou no cavalo e foi até o profeta. Chegou no profeta e disse, eu não pedi nada, e você me deu, e agora eu perdi, eu quero de volta. O profeta olhou, o que aconteceu com o menino? Ele morreu. O profeta falou, tem coisa errada, o diabo está tentando roubar uma bênção aqui. Aí ele disse assim, Geazi, vai na frente, pega aqui o meu bordão. E o Geazi era o servo do profeta, pegou o bordão, eu vou lá na frente, vou resolver. E Geazi foi, e bateu com o bordão do menino, e nem sinal de vida. Por que isso? Porque não era Geazi que teria o relacionamento com o Espírito, ele não estava totalmente entregue. Como eu posso dizer isso? Porque não curou o menino. Não curou, e voltou para trás e falou, eu fui, mas não teve resultado. O profeta foi. O profeta entrou, tocou no menino, deitou sobre o menino, e a pele dele aqueceu, e o sangue voltou a correr. Ele pega o menino e entrega para a mãe. Nem todos vão viver o milagre. Tem muito ensinamento aqui, mas eu quero só pegar o Geazi e o profeta. Aí que um era servo, outro era profeta. Não tem nada disso. Eu sou pastor, não tenho mais unção que você não. Não tenho não. Não existe isso diante de Deus. Essa hierarquia, pastor, diácono, ministério de louvor, é para que haja uma ordem em nosso culto. Eu não tenho mais acesso a Deus do que você, e nem mais unção. Pelo amor de Deus, então veja, não se trata disso, profeta ou servo, se trata de busca, de entrega, de fé.
Onde você está nesse pacote? Você está no nível do profeta ou no nível do servo aqui? Talvez você já pelejou por muitas coisas e nada aconteceu. Mas quando o profeta foi lá, aconteceu. É o seu nível de fé. Esse mesmo Geazi, lá na frente, ele é tomado por lepra, porque ele aceitou o presente em troca da bênção, da cura que o profeta teve, lá do general, configurando que realmente, internamente, ele só era aquele que frequentava a igreja, que aplaudia, que cantava, que até chorava, mas não tinha relacionamento com o Pai, não tinha relacionamento com o Deus Espírito Santo, como é o nosso enredo hoje. Onde nós estamos nesse pacote? Porque falar do sobrenatural, e o culto, e o mês de mover é maravilhoso. E Deus quer que nós façamos isso. E Deus opera milagres na nossa vida. Mas você tem que encontrar o caminho dele. Você tem que encontrar o caminho. Qual é o caminho? O Deus Espírito Santo tem que ser um Deus presente na sua vida. Esse era o tema da nossa pregação. O Deus Espírito Santo.